Olá, eu sou o Luís Branco. Esta é a edição de 4 de março do podcast quinzenal das notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição vamos à América Latina em busca de notícias. Elas vêm da Colômbia, da Argentina, de Cuba e também do Uruguai. Regressamos à Europa para ver o ambiente pós-eleitoral na Alemanha e fechamos com um estudo sobre o uso do CBD e do THCV no combate à obesidade. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, e também o Fora de Órbita, com Pedro Caldeira Rodrigues e Jorge Costa a conversarem sobre a atualidade internacional. E agora vamos às notícias. O presidente da Colômbia voltou a pedir ao Congresso do seu país para legalizar a cannabis e assim retirar este cultivo da violência do narcotráfico. O pedido foi feito este domingo após a detenção de Namucir Munir, o narcotraficante que é considerado o elo de ligação entre os cartéis colombianos e mexicanos com cartéis dos Balcãs, o que, segundo Gustavo Petro, mostra o grau de internacionalização das máfias da cocaína. O chefe de Estado colombiano alerta que, hoje em dia, os cartéis são muito mais poderosos do que no tempo de Pablo Escobar, o narcotraficante cujo percurso foi tema de uma famosa série televisiva, e acrescenta que o empoderamento das organizações mafiosas mostra o fracasso da proibição e da ausência de medidas alternativas à simples proibição. Além de pedir aos deputados para legalizarem a cannabis e defender que a sua proibição só traz violência, Gustavo Petro lançou também um pedido aos governos do resto do mundo para acabarem, no quadro da ONU, com a proibição do uso da folha de coca para fins que não sejam a produção de cocaína, argumentando que ela tem outras utilizações. Desde que Petro tomou posse há 3 anos, a legalização da cannabis já foi votada 3 vezes no Congresso, mas sempre chumbada, a última das quais por apenas 4 votos de diferença. O uso medicinal da planta é legal na Colômbia desde 2016. Por várias vezes, Petro denunciou nas Nações Unidas o fracasso da política da guerra às drogas, apelando a uma abordagem diferente para conter um mercado ilícito que garante o poder dos grupos criminosos em todo o mundo. Ainda na América Latina passamos para Cuba, onde o consumo de canabinoides sintéticos está a preocupar as autoridades. O governo cubano acaba de anunciar a criação de um Observatório Nacional de Drogas para vigiar as novas substâncias psicoativas e coordenar uma rede nacional de investigação sobre drogas, criando também um sistema de alerta precoce para identificar mudanças no fenómeno do consumo. O observatório deve ver a luz do dia em julho, sob a alçada do Ministério da Justiça. Cuba segue uma perspectiva estritamente proibicionista e uma retórica oficial alinhada com a chamada guerra às drogas. Não é por acaso que este observatório está na tutela do Ministério da Justiça e não da Saúde. Mas a substância que está a preocupar as autoridades é conhecida por químico e é um canabinoide sintético que está a atrair consumidores jovens pelo seu preço baixo, 200 pesos por dose, o mesmo que uma cerveja, e que é muito mais potente e aditiva. O seu consumo é cada vez mais visível nas ruas e nas redes sociais e o governo tenta contrariar a imagem de que não está a responder ao fenómeno com várias rusgas e operações policiais que têm apreendido pequenas quantidades de cannabis, cocaína e este químico. O primeiro-ministro tenta mobilizar a sociedade, dizendo que este é um tema de segurança nacional e que as famílias são a linha da frente da luta contra as dependências. Mais a sul, na Argentina, demos conta na edição passada do 4 e 20 que o governo ultraliberal de Javier Milei tinha decidido travar o ReproCan, que é o registro do programa de cannabis, em que os argentinos declaram o autocultivo de um máximo de 9 plantas. Falámos também da intenção das várias províncias em avançarem com os seus próprios registros, em resposta a este ataque do presidente à liberdade individual garantida por lei. A província de Chubut, na Patagónia, foi a primeira a avançar com uma lei, batizada de Lei Salomé, em homenagem a uma ativista pioneira da luta pelo acesso à cannabis medicinal na Argentina, Berta Tachek, para tratar a encefalopatia de que padecia a sua filha Salomé.
A lei não só vai criar esse registro, como também vai conceder licenças para a atividade industrial de derivados da planta. As autorizações de cultivo podem ser individuais ou em rede, através de associações, serão dadas pela Secretaria Regional de Saúde e exigem a autorização de um médico da província. O número de plantas ainda está por regulamentar, mas deverá ser semelhante ao da lei nacional. Mas há mais províncias a descolarem-se da motosserra anticanábica de Milei. É o caso de Misiones, Mendoza, da cidade autónoma de Buenos Aires e agora também de Salta, onde já tramitam iniciativas para criarem os seus próprios registros e assim fazer os seus habitantes deixarem de estar dependentes dos humores do libertariano que manda na Casa Rosada. Prosseguimos esta ronda pelas Américas, agora no Uruguai, onde o Instituto que regula a cannabis deu licenças a 4 empresas para passarem a abastecer as farmácias do país. Os dados de 2023 indicam que mais de 3 toneladas de cannabis foram vendidas por essa via, quase o dobro do ano anterior. Os números de 2024 ainda não estão divulgados, mas não será surpresa que tenham aumentado e muito, pois o governo finalmente ouviu as queixas dos consumidores e autorizou a comercialização de uma variedade com teor de THC mais elevado do que as que até então estavam disponíveis. A nova variedade é Y, com THC até 20%, e foi posta à venda em outubro, rapidamente ultrapassando em vendas as variedades Alpha e Beta, ambas com THC até 9%, mas ficando atrás da Gama, a variedade agora intermédia, com THC máximo de 15%. As licenças agora concedidas são válidas por 10 anos e correspondem também ao aumento do número de pessoas registadas no sistema, para poderem adquirir cannabis nas farmácias, com mais 100 mil inscritos no ano passado. Lembremos que no Uruguai os maiores de idade podem inscrever-se no registro, escolhendo uma das 3 opções: o autocultivo, a aquisição através de um clube social ou a compra na farmácia aderente ao programa. Na Alemanha, as eleições correram como previsto pelas sondagens, com a vitória dos conservadores da CDU, que tinham prometido acabar com a legalização da cannabis iniciada pelo anterior governo, mas o próximo executivo deverá incluir o maior partido do governo que agora deixa funções, o SPD. Isto quer dizer que a nuvem de incerteza sobre o futuro da cannabis alemã continuará a pairar pelo menos até à Páscoa. E essa incerteza alastra também à indústria canábica. O primeiro sinal veio da High Tide, uma das maiores empresas do setor do Canadá, e que se preparava para adquirir a alemã Purecan, especializada no mercado da cannabis medicinal. O negócio ficou agora em suspenso, embora a empresa canadiana diga que não desiste de reforçar a presença no mercado alemão. A Alemanha é o maior importador de cannabis do mundo e boa parte da cannabis à venda nas farmácias com receita médica vem do Canadá. No campo científico, o destaque vai para um estudo publicado na revista Cannabis e levado a cabo por um investigador ligado à empresa biotecnológica Next Therapeutics acerca da cannabis no combate à obesidade. Este estudo colocou adesivos com um placebo e outros contendo canabidiol, ou CBD, combinado com tetrahidrocannabivarina, outro derivado não psicoativo da cannabis, também conhecida por THCV. Estes adesivos foram trocados diariamente ao longo de 90 dias, durante os quais os pacientes, todas pessoas adultas com obesidade, não fizeram alterações à sua dieta ou hábitos de exercício. Ao fim desses 3 meses, o resultado observado foi uma perda de peso significativa e outras melhorias metabólicas entre os que foram administrados com estes mucoadesivos com CBD e THCV. A diferença, diz o autor do estudo, é clinicamente significativa ao nível da perda de peso e também das diminuições do perímetro abdominal, da pressão arterial sistólica, do colesterol total e do chamado colesterol mau. E assim chega ao fim esta edição do 4 e 20 no YouTube. Subscreve o podcast, eu volto no dia 20. Até lá.